E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Estou gravando esse vídeo aqui um pouquinho ou muito diferente do que vocês estão acostumados, mas eu acho que para o momento e por tudo que está acontecendo, eu acho que isso é totalmente necessário de ter um vídeo batendo um papo com vocês. E esse vídeo vai ser um pouquinho diferente, como eu disse. Não vai ter cortes, não vai ter edição, eu simplesmente vou falar aqui, vou desabafar algumas coisas, falar sobre algumas mudanças, algumas coisas que estão acontecendo. Então, vai ser um vídeo, acho que é o meu primeiro vídeo que não tem nenhum corte, né? Onde eu vou falar, apenas me expressar, sem roteiro. Na verdade, nem sei muito bem o que eu vou falar, mas eu acho que é necessário esse bate-papo. Primeiro, que eu estou passando por um momento desafiador e eu acho que tem muita reflexão que eu posso tirar disso, né? A gente fala muito aqui no canal de mudança, de coisas boas, enxergar a vida de uma forma mais positiva. E muitas vezes a gente vai enfrentar desafios, a gente vai enfrentar situações em que, né, elas não são tão boas como a gente gostaria que fosse. E é interessante eu falar sobre isso, não que eu quero aqui expor o que eu estou passando, ou o que é, acho que isso não cabe, né? Não convém. Mas eu queria mostrar para vocês, né, que a vida ela tem seus altos e baixos, ela tem os seus momentos desafiadores, e a vida não é só o arco-íris, o unicórnio, tudo rosa e tudo lindo, né? E acredito que muitos de vocês conhecem muito esse meu lado positivo e que enxerga as coisas de uma forma positiva. Não que eu seja uma pessoa negativa e não que eu seja uma pessoa perfeita ou uma pessoa que não passa por momentos de dificuldade, que eu acredito que todo mundo tem esses momentos, porque a vida é isso, e acho que é isso que torna a vida gostosa, sabe? Porque tem momentos que a gente vai ficar realmente perdido, a gente vai se sentir sem direcionamento, a gente vai sentir que aquele chão que a gente está pisando ali simplesmente desaparece. Então todas aquelas certezas que a gente normalmente tem e acha que tem, né? Aquela estabilidade, que pode ser um emprego, que pode ser um relacionamento, que pode ser tantas coisas. E aquela estabilidade muitas vezes ela nos é tirada, né? Aquele chão que a gente pisa nos é tirado. E a gente é obrigado a abraçar o caos, a abraçar aqueles momentos de imprevisibilidade, né? A gente não sabe o que vai acontecer, é um momento de grande mudança. E eu tô passando por esse momento. Eu poderia estar reclamando da vida, eu poderia estar olhando o lado negativo das situações, eu poderia estar chorando, desesperado, mas não é a primeira vez que eu passo, né, situações assim. Na verdade, já passei muito por isso. Eu sei que a maioria de vocês não conhecem muito bem o Brandon como pessoa, né, como eu posso dizer, não conhece muito bem a minha história, da onde eu vim ou quem eu realmente sou. E eu acho que isso também é uma culpa minha e também é um problema que eu vejo no canal, porque muitas vezes eu acabei criando um personagenzinho, né? Uma pessoa que fala de uma determinada forma e de um determinado jeito, e que no decorrer do canal, acho que já são 3 ou 4 anos que eu gravo vídeos, né, pro YouTube. Houve muitas mudanças, mas ainda assim eu ficava muito preso dentro de mim, e isso também, na minha visão, é um problema. Não é sobre isso que eu estava falando, mas cabe também, porque eu já passei por muita coisa. E não que eu quero fazer esse vídeo para me vitimizar ou para você ficar com pena de mim. Na verdade, eu quero te dizer que sempre as coisas estão tudo bem. Mesmo que você esteja passando por um momento de desafio, não gosto nem de falar que é um momento, né, de problema. Se você já assistiu os nossos vídeos aqui do canal de linguagem de realidade, muda muito quando a gente fala de desafio ao invés de problema. Então existem momentos sim que são desafiadores, momentos que a gente passa por coisas que a gente não queria passar, né?
Só que a vida é isso, a vida ela é instável. Eu falo que as coisas elas acontecem como se fosse um mar, né? Tem hora que o mar ele tá calminho, aquelas ondas ali tranquilas, mas tem hora que esse mar tá turbulento, tá agitado e que tá tudo acontecendo e que, enfim, né? Aquela estabilidade que você tava ali com o seu barquinho, né? Ela não existe mais, porque esse mar ele tá totalmente turbulento e agitado e não tem como a gente controlar as coisas. A vida ela é cheia desses momentos imprevisíveis e que a gente é obrigado a ajustar a nossa bússola, a ajustar o nosso leme e colocar o nosso barco numa outra direção. Ou às vezes soltar e deixar simplesmente as coisas ir, né? Muitas vezes a gente passa por situações que a gente está caindo, vamos dizer assim, né? Mas tem muita gente que, as pessoas ficam sofrendo e se apegam ao passado, se apegam àquele momento que praticamente já passou. A gente tem que aceitar que, às vezes, tem momentos, tem fases e essas fases elas acabam, essas fases elas passam, essas fases elas mudam, elas acontecem e fazer o quê? Isso é viver. E eu acho que eu sou uma pessoa que mudo muito e eu acho que até a forma na qual eu me expresso no canal, ela não consegue acompanhar essas minhas mudanças. Se você for parar para ver os primeiros vídeos aqui do canal, para ver esses últimos vídeos, tem uma diferença absurda. Só que ao mesmo tempo eu continuo mudando como pessoa, eu continuo mudando a minha mentalidade. Então, quando eu comecei a gravar vídeos, por exemplo, falando de um tema que está muito recente, que eu ainda não consegui traduzir isso para vocês e trazer isso para vocês, que é uma coisa que eu quero fazer, mas que eu ainda não sei como tratar isso, porque é um tema delicado, né? E eu acho que tem muitas informações por aí que distorcem muito essas ideias, distorcem muito esses temas, que é um tema que está muito presente na minha vida, que é a espiritualidade. Só que há 4 anos atrás isso não era algo importante, eu não era uma pessoa religiosa, mas não era também uma pessoa ligada, como eu posso dizer, não uma pessoa ligada, né? Eu posso dizer que passei por uma fase que eu era ateu, não acreditava em nada, mas eu não era muito ligada a esse lado espiritual e todas essas coisas, eu estava preocupado com outras coisas. Só que no decorrer da minha caminhada, mais ou menos tem 2 anos que esse tema está muito presente na minha vida. E vocês percebem, né, que eu nunca falei disso abertamente no canal. E quando eu falo de espiritualidade, eu sei que é uma palavra que ela não quer dizer nada, absolutamente nada. Eu não estou falando que eu me converti a uma religião, ou que, sei lá, coisas que vocês podem imaginar, né? É meio complexo falar disso. Mas é uma coisa que está muito presente na minha vida e eu ainda não consegui traduzir isso para vocês. Então, muitas vezes o Brandon que vocês enxergam no canal, ele já mudou muito. E é difícil passar essa transição. Muitas vezes eu não fico satisfeito com o conteúdo que eu produzo para vocês, porque, sei lá, eu acho que poderia ser melhor. Já melhorou muito com o que eu produzia antigamente. Os meus primeiros vídeos eu não conseguia nem assistir de novo, ainda não consigo, apesar que hoje em dia eu tenho uma visão mais tranquila sobre isso. Os vídeos novos eu até gosto um pouco mais, só que ainda não está no caminho que eu desejo, não está no eixo. Eu acho que isso se dá muito também por eu não me conhecer tanto, ou talvez não me conhecia tanto. Hoje eu me conheço um pouco mais. E eu estou nessa jornada de hipnose muito mais para me conhecer do que qualquer outra coisa. Eu acabei começando a trabalhar com terapia, a ensinar hipnose e PNL, foi mais uma consequência. Mas a minha busca sempre foi mergulhar dentro de mim e entender mais sobre a minha realidade, entender mais sobre a minha função no mundo como pessoa, porque eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. Eu venho de uma família simples, eu não venho de um lar onde as coisas são fáceis, eu nunca tive
acesso a escolas particulares, por exemplo, para ter um estudo, um autoconhecimento sobre a vida e sobre as coisas. Na verdade, eu estudei sempre escola pública. Na minha época de escola eu realmente vacilei muito, porque eu preferia brincar, zoar, porque aquilo não era algo que me chamava atenção. Então, eu não me considero uma pessoa super inteligente, eu me considero uma pessoa esforçada. Porque a partir do momento que eu percebi que conhecimento é uma coisa que poderia transformar a minha vida, foi onde eu investi. E foi isso que me trouxe até aqui, foi isso que fez você, por exemplo, me assistir. Porque de alguma forma eu tenho algum conteúdo, alguma coisa que eu falo, que faz você me assistir, né? Que faz você querer me ouvir de alguma forma. Só que nesse meio, nessa busca, eu fui compreendendo cada vez mais da minha essência. Só que eu ainda ficava preso naquele personagenzinho, né? Que eu acabei criando para gravar vídeos. E nesses anos, nesse tempo que se passou, né? Muitas coisas mudaram. Eu fui me conhecendo cada vez mais, eu fui conhecendo o meu propósito, eu fui conhecendo o que eu quero fazer, eu fui conhecendo mais sobre o rumo da minha vida e não deixando as coisas acontecerem só por acontecerem. Hoje eu tenho um propósito muito bem definido, que na verdade ele já existia, mas eu não conseguia conceber e dar vida a ele. Porque meu propósito é transformar a vida das pessoas de alguma forma, que seja com uma mensagem, que seja com um processo terapêutico, que seja com uma conversa com um amigo que faça ele ter uma visão diferente de mundo, que seja, enfim, falando qualquer coisa ou gravando vídeos aqui para o YouTube. Então, acho que de alguma forma eu já ajudei muitas pessoas, né? Eu não falo disso para me vangloriar ou aumentar o meu ego, mas é o que aconteceu, é o que acontece nos comentários que vocês que assistem o canal deixam aqui, que algum conteúdo de alguma forma mudou a sua forma de pensar, te ajudou em alguma coisa. Isso é muito legal, eu quero fazer cada vez mais isso. Só que eu preciso mudar um pouco a forma de abordar essas coisas, porque eu mudei. Então, na hipnose, na PNL, a gente muito fala de ciência, de um lado científico, e quando a gente entra nesse lado da espiritualidade, né, é uma coisa muito mais subjetiva, é algo muito menos palpável. E estudando sobre isso há tanto tempo, eu percebo que tem muitas informações aí que as pessoas são errôneas, né? A ciência ela está do nosso lado porque a gente sabe pelo menos o que não é. Não dá para afirmar o que é, mas pelo menos a gente não sabe o que não é. Então, muita gente tem preconceito de falar sobre essas coisas, de debater sobre essas coisas, por causa dessas pessoas que estão aí distorcendo certos assuntos. Então, eu não sei se é viável trazer esse tipo de conteúdo para o canal. Eu acredito que sim, porque eu acho que conversa muito com a proposta que eu tenho aqui, que é transformar as pessoas, transformar a nossa visão de mundo, entender mais sobre quem nós somos como seres. E quando eu falo disso, eu falo de ser humano mesmo, porque querendo ou não, nós somos um ser totalmente diferente dos outros. Nós temos uma habilidade de criar, e isso nenhum outro ser tem. Então, qual que é o nosso propósito aqui no mundo? Qual que é a nossa função, né? Mesmo que você não tenha uma crença numa divindade, e eu não gosto também dessa ideia desse Deus que está lá em cima, te olhando. Eu vejo Deus como tudo que a gente vê ao redor, na verdade. Como essa grama que eu estou aqui, como esse céu maravilhoso que está aqui atrás de mim, como as árvores, como as coisas, como as pessoas, como eu, como você. Eu acho que a divindade ela está em tudo, e ela conversa com todas as coisas. E quando a gente reconhece isso, a gente enxerga a vida de uma forma muito mais leve. Porque a gente deixa as coisas acontecer e confia mais. Confia mais em nós mesmos, confia mais nesses momentos que, né, são esses momentos de desacertos, pode-se dizer assim, esses momentos desafiadores que acontecem. Mas tudo acontece para a gente aprender alguma coisa, e eu acredito muito nisso. Eu acredito realmente muito nisso. Porque muitas vezes a gente passa por momentos na vida que a gente fica se questionando por que a gente está passando por isso, por que isso está acontecendo. Só que são esses momentos que faz a gente crescer, faz a gente evoluir, faz a gente buscar ser uma pessoa melhor.
Então eu estou muito em contato com esse meu lado espiritual, sobre essa coisa de propósito e é como eu falei, não é que eu me converti para uma religião e mesmo que fosse, eu acho que isso não seria um problema, mas estudar sobre essas coisas, entender sobre quem nós realmente somos, isso faz muita diferença. Beleza, meu amigo. Deixa eu ver quantas horas aqui. Daqui 15 minutinhos, né? Obrigadão aí. Então, assim, creio eu que vai ser legal trazer esse tipo de tema pra cá, porque são temas que conversam muito com a auto-hipnose, conversam muito com a hipnose, apesar de que no meio dessa galera da hipnose se tem muito preconceito sobre essas coisas. Aí o pessoal fala, é pseudociência e não sei o que, mas nada disso se propõe ser ciência, porque tem coisas que vão ser um mistério, a vida é um mistério em si, vai ter um monte de coisa que a gente não sabe o que é. E a ciência é esse cubinho aqui, e existem muitas coisas que a ciência ainda não prova, e esperar que a ciência comprove tudo para a gente começar a falar disso é um pouco complicado. Então, assim, eu gostaria de saber a sua opinião. Se você está assistindo esse vídeo até agora, eu estou vendo aqui que já tem mais ou menos uns 15, 16 minutos que eu estou falando. E eu queria saber a sua opinião. O que você acha desses temas? O que você gostaria de ver aqui no canal? Para um tempo aí e conversa comigo, como se você estivesse aqui, porque eu estou conversando com você como se você estivesse aqui, como se fosse um amigo, como se fosse uma pessoa que eu pudesse desabafar e falar sobre esse momento, sobre essa fase que eu estou passando, sobre, né, todas essas questões, esses questionamentos que muitas pessoas passam e se questionam, né, qual que é o sentido da vida, o que eu tenho que fazer aqui, qual que é o meu propósito. Eu acho que a espiritualidade em geral, e quando eu falo espiritualidade, eu estou falando de religiões, eu estou falando de magia, eu estou falando de todas essas coisas que estudam esse lado esotérico, esse lado oculto da nossa realidade. E a espiritualidade muitas vezes tem muitas respostas sobre isso. Não que eu acredite em tudo e todas as fantasias e unicórnios e, né, todas essas coisas. Não, dá pra gente falar disso de uma forma muito pé no chão, muito realista, né, trazendo isso para nossa vida, para o nosso cotidiano, porque é um tema que está muito presente. Eu gostaria de compartilhar mais com vocês, mas eu gostaria de saber também a sua opinião. O que você quer ver aqui no canal? Porque se você me assiste, é porque você ainda espera que de alguma forma eu contribua com você. E eu sei que meu público aqui ele é muito diverso. Tem pessoas que me assistem por causa do Hipnolife, que queria aprender hipnose. Eu sei que tem pessoas que me assistem por causa do treinamento de auto-hipnose. Eu sei que tem pessoas que me assistem por causa daquele vídeo de esquecer ex e que gostaria de melhorar, né, a sua percepção de um determinado relacionamento. Eu sei que tem pessoas que me assistem que fez treinamentos comigo ou que já passou por um processo de terapia comigo, mas eu queria saber a sua opinião. O que você gostaria de ver aqui no canal? Que tipo de conteúdo? Que tipo de coisa você gostaria que eu falasse? Você acha interessante que eu abra mais sobre espiritualidade e sobre essa minha visão disso tudo? E como isso conversa com a hipnose? Porque eu acredito que conversa muito, mesmo que a gente negue um pouquinho, né? Porque quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando lá da psicologia humanista, do resgate da essência, do resgate de quem nós realmente somos, né? Do resgate do nosso sol interior, do nosso essencial. E aí, eu acredito que a hipnose, a PNL é uma ferramenta para a gente trabalhar isso. Porque a gente passa por condicionamentos, a gente passa por pessoas que nos impõem realidades, a sociedade nos impõe realidades, e isso é certo, faça desse jeito, e, né, todos esses dogmas e crenças que às vezes nos limitam e faz a gente deixar de ser a gente. E muitas vezes eu deixei de ser eu, né, aqui no canal. E aproveitando essa fase de mudança, igual eu falei, eu tô num momento onde eu meio que perdi meu chão. Não que eu esteja chateado com isso, porque eu sei que eu vou passar por esse momento, é um momento desafiador.
Mas eu tô aproveitando tudo isso para colocar isso para fora, para falar sobre esses temas, para desabafar e expressar um pouco mais sobre o Brandon e sobre a pessoa que está por trás da câmera aqui falando com vocês. Porque eu sou também uma pessoa, tenho também os meus pensamentos, tenho também os meus desafios, né? E acredito que eu nunca tenha falado sobre isso abertamente, né? Eu foco muito no positivo e nas coisas positivas, vamos mudar de vida, mas a vida nem sempre é só as coisas positivas. A gente tem que reconhecer também e aceitar, né? E perceber que quando a gente está caindo, deixa as coisas caírem, deixa tudo ir ao chão e a partir disso você reconstrói tudo de novo e talvez essa reconstrução ela te leve ainda a um patamar ainda maior. Porque aquela estrutura talvez não estava uma estrutura tão boa. E aí, com o aprendizado que você teve daquilo, você pode construir algo muito maior, muito mais sólido. Então, eu queria deixar essa reflexão, esse bate-papo um pouco diferente. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas esses assuntos eles se correlacionam, porque eu estou num momento de reconstrução, de repaginar a minha vida, a minha comunicação com o meu público, com o meu propósito de vida e trazer mais das coisas que eu quero falar, né? Das coisas que eu vim para falar, acredito eu, né? É o que me faz feliz falar dessas coisas e hoje em dia eu tenho gostado muito de falar desses temas, de falar de mudança, de falar de propósito, de falar de ser melhor. Eu acho que tudo isso, para mim, é o que é trabalhar essa espiritualidade. É o resgate de si mesmo, é o resgate da sua essência. E entender que a vida ela é cheia de desafios, entender que a vida tem uns seus altos e baixos e aceitar tudo isso. E a partir disso, construir uma realidade melhor. E ser literalmente o protagonista da sua vida. Pegando a sua realidade e construindo ela da forma que você deseja. Entendendo que sim, existem as limitações, existem as quedas, e a gente só tem que se soltar, deixar cair. Quando você chega lá no fundo do poço, opa, limpa a poeira, levanta, cabeça erguida e vamos construir uma realidade que seja favorável a mim, né? Então, aproveitando esse momento maluco que eu estou passando, eu quis fazer essa reflexão com você. Eu acho que já estou começando a ficar muito... A palavra me fugiu da mente agora, mais prolixo, né, do que eu tô falando. Então assim, se você assistiu até aqui, me dá um feedback, me conta aí como é que você chegou no canal, o que você gostaria de ver, o que você gostaria de mudar em si. Conversa comigo, deixa aí um relato, nem que você comente aí, Brandon, fez muito sentido pra mim, mas comenta aí, porque, poxa, se você me assiste, você gosta do tipo de conteúdo que eu produzo aqui, comenta aí, porque isso me alegra, me deixa feliz, me dá energia para continuar fazendo isso, porque de verdade o YouTube não me traz nenhuma renda, me dá um trabalho enorme, então não custa nada comentar alguma coisa, deixar o like nesse vídeo. Então nós ficamos aí um tempinho sem vídeo esse mês, mas nós vamos voltar à normalidade, não vou deixar você sem vídeo, certo? Mas algumas coisas vão mudar por aqui, porque de alguma forma minha vida está mudando e eu também estou mudando e isso reflete no conteúdo, beleza? Muito obrigado pela atenção, deixe o seu like, comenta aí e a gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.